Olá, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre divisão silábica e acentuação gráfica. Nós vamos começar por divisão silábica, tá? Que faz parte da fonologia, que a gente viu na aula anterior. Dentro da gramática, né, que são as regras da língua portuguesa que tem que ser seguida, certo? Para falar formalmente, escrever formalmente também. E esse conteúdo, pessoal, é a base para a gente poder prosseguir na língua portuguesa, certo? Então, é tudo ligado. Então, é um conhecimento que a gente aprende para poder prosseguir dentro da língua portuguesa. Então, onde a gente usa essa divisão silábica? Né? Na hora de escrever um texto, por exemplo, de fazer a redação, quando acaba a linha, a gente precisa separar a palavra. E também quando nós vamos acentuar uma palavra, certo? Então, primeira coisa, o que é sílaba? Então, vamos ver o conceito de sílaba. É um fonema ou um grupo de fonemas emitidos num só impulso de voz. Então, a gente precisa perceber o som, certo? Que é emitido num só impulso de voz, a pronúncia. Assim, na palavra intuito, há 3 sílabas: intuito. Existem pessoas que falam intuito, né? Então, nesse caso, o i ficaria sozinho, mas a pronúncia é intuito, certo? Continuando aí. Regra geral da divisão silábica. Quando a gente está lá no ensino fundamental, que a gente vai aprender a separar as sílabas, né? Lá desde o infantil a gente já começa a aprender. A professora ensina a gente a separar essa sílaba através da pronúncia mesmo. Às vezes ensina a bater a palma, né? Cada vez que a gente abre e fecha a boca, porque é esse som que é emitido, certo? Então, essa é a regra geral que eles aprendem. Eles ainda não aprendem as normas, as outras regras. Eles aprendem a regra geral. Então, as palavras são separadas em sílabas de acordo com o conjunto de sons emitidos num único impulso de voz, de cada vez na palavra. Então, ou seja, a pronúncia de uma só vez, certo? É a regra geral. Exemplos aí. Bisavô, né? Bisavô. Eu abro e fecho a minha boca para falar o bi, o za e o vô. Depois, desenteria. Então, a primeira regra, a regra geral, é essa pronúncia. Tem a ver com o som que sai da boca, né? De cada vez. Depois, a gente tem a sílaba tônica e a sílaba átona das palavras. Então, a gente tem que aprender a reconhecer a sílaba tônica, que depois vamos precisar lá na hora de acentuar as palavras, certo? Então, o que é a sílaba tônica? É a sílaba que eu pronuncio mais forte. E a sílaba átona é a sílaba que eu pronuncio mais fraco, certo? Então, eu vou encontrar minha sílaba tônica, as outras vão ser átonas. Então, a sílaba tônica é a mais forte, tá? Então, exemplo. Eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer para poder encontrar essa sílaba tônica. Eu vou fazer com a palavra débito e mesa. Imaginem que vocês vão no portão na casa de alguém, e vocês vão chamar essa pessoa. Então, imaginem que a palavrinha débito é uma pessoa. Então, eu vou chamar a palavra, ó. Débito. Tá vendo como eu pronuncio mais tempo o dé e mais forte? Então, o dé é a sílaba tônica. As outras são átonas, tá? Então, é o dé. Agora, na palavra mesa. Mesa. Tá vendo que eu pronuncio me mais forte? Então, ela é a sílaba tônica, certo? Assim, eu consigo reconhecer a sílaba tônica. É uma dica aí para vocês poderem reconhecer qual é a sílaba forte da palavra, chamar a palavra, que dá bem certo, certo? Lembrando, pessoal, que para existir uma sílaba, sempre tem que ter pelo menos uma vogal, como a gente falou na aula anterior. Então, sempre vai ter que ter uma vogal para ter sílaba. Se eu tiver 2 consoantes, é uma sílaba? Não. Tem que ter uma vogal, tá? Necessariamente tem que ter uma vogal. Então, vamos ver aí, ó. Agora a gente tem a quantidade de sílabas, né? E a classificação. Então, de acordo com o número de sílabas, as palavras serão classificadas em. Então, uma sílaba serão monossílabas. Exemplo, já, com, flor. Sai um som só tem uma sílaba, certo? De uma vez. De sílabas, 2 sílabas. Cama, transpor.
Trissílabas, três sílabas. Eleitor, cadeira. Polissílabas, 4 ou mais sílabas. Então, brasileiro, calculadora. Então, pode ter 4, 5, 6, tá? Vai ser polissílaba. E, pessoal, vamos diferenciar a divisão silábica e acentuação, tá? A divisão silábica, ela tem relação com o número de sílabas, assim como a gente está vendo aí. E a acentuação com a tonicidade da sílaba, ou seja, com a sílaba mais forte, certo? Então, a divisão silábica tem a ver com o número de sílabas, certo? Quantidade de sílabas que tem. E aí vai ser classificada entre monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E agora, a acentuação tem a ver com a sílaba tônica, certo? Com a sílaba forte. Depois, mais pra frente, eu vou explicar certinho. Então, continuando aí. Agora a gente vai ver a regra das palavras que não se separam. Então, primeira coisa, não se separam as letras com que representamos os ditongos e tritongos. Primeiro, vamos relembrar o que é ditongo e tritongo. Ditongo é quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, lembra? E tritongo é quando eu tenho três vogais, ou melhor, quando eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Não precisa ser nessa ordem, tá? Mas são duas semivogais e uma vogal. Então, vamos ver o exemplo. Elas não se separam. Vamos ver aqui no exemplo? Então, do ditongo, olha lá. Causa. Não separei. Eu poderia colocar, se eu não soubesse que existe essa regra, eu colocaria, vamos pôr, causa. Como eu sei que não separa o ditongo, eu sei que eu vou colocar causa, certo? Água. Série. Praia. Depois, Uruguai. Averigueis. Olha lá, as três vogais aqui, uma semivogal, uma semivogal. Aqui também, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Lembrando que a semivogal é o U e o I, e as vogais é o E e o A, certo? Então, vamos continuar. Não se separam também as letras dos dígrafos CH, LH, NH, QU e GU. Certo? Tem os dígrafos que são separados. E esses aqui são os que não se separam, certo? Então, os exemplos aí. Achegar, palhaço, filhinho, liquidificador, foguete, vizinho. Estão vendo que as letras ficam junto na mesma sílaba? Certo? Então, vamos lembrar também o que é dígrafo. Dígrafo é quando eu tenho duas letras e um só. Próximo, não se separam as letras dos grupos consonânticos reais, tá? Das consoantes, para simplificar. Esses grupos são formados de consoante mais L ou consoante mais R, tá? Chamam-se reais porque os dois fonemas consonânticos se combinam perfeitamente na pronúncia. Ou a gente fala consoante perfeita, pura, certo? Então, essa parte aí, pessoal, na prática é bem fácil de entender que não se separa, porque a gente, quando vai fazer a separação, a gente já não separa mesmo, mas estou falando para vocês terem conhecimento que existe uma regra para isso também, certo? Olha lá, contribuir. Tá vendo que eu falo o T e o R junto? Refletir, tá bom? Por isso não separa. Depois vocês vão ver um caso que separa para vocês verem a diferença. Aí a gente tem as consoantes que não são tão perfeitas, certo? Que é o BL e o BR, por exemplo. Então, olha a pronúncia, que diferença, ó. Sublingual, né? Sublunar. Abrupto. Tá vendo a diferença da pronúncia? Eu pronuncio o B e o R separado, dá para perceber essa diferença, tá? Sublingual significa sob a língua, tá? Sublunar significa que está entre a Terra e a órbita da Lua. E abrupto significa repentino, de repente, tá bom? Se vocês quiserem anotar aí. Não se separam também os encontros consonantais iniciais, tá? Permanecem na mesma sílaba. Ou seja, quando eu tenho duas consoantes no começo da palavra. É bem simples. Olha lá. Psicologia, psicose, gnomo.
Se eu não soubesse dessa regra, por exemplo, eu poderia separar gui, no, mo, né? Estaria errado, por quê? Tem a regra que os encontros consonantais iniciais, que está lá no começo da palavra, encontro de consoantes, eu não posso separar, certo? Então, resumindo essa parte dos que não se separam. Não se separam ditongos e tritongos, os dígrafos CH, LH, NH, QU, GU, os encontros consonantais perfeitos, ou seja, consoante mais L, consoante mais R, tá? Com exceção da regra dos que não são perfeitos, que a gente viu. Então, pensem na pronúncia, né? E os encontros consonantais iniciais, esses não se separam. Agora a gente vai ver os que se separam. Então, primeiro aí, se separam as vogais dos hiatos. O hiato, ele é separado, né? Fica uma vogal de um lado, a outra do outro, certo? Então, olha lá. Saúde, coelho, oceano. Então, quando tiver um hiato, eu tenho que separar, certo? Depois, as letras dos dígrafos são separadas, essas aí. A gente tem aquelas que não se separam e essas são separadas, tá? Então, sempre RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Então, coloquei alguns exemplos aí. Barro, assinar, descer, cresça, excesso e estudar. Certo? Então, essas palavras aí são separadas, porque são dígrafos, né? E esses dígrafos aí, a gente separa, certo? E aí, pessoal, o que significa exudar? Significa transpirar, certo? Depois, são separadas as vogais idênticas, A, E, I, O ou U. E as letras CC e C cedilha. C e C cedilha. Então, uns exemplos aí. Caatinga, cooperar, secção, occipital, certo? Então, são separadas essas aí. Então, tentem lembrar aí para não errar mais, tá? Occipital, pessoal, significa uma parte do cérebro, tá? Depois a gente tem umas observações, tá? Essas são as regras gerais. Dentro dessas regras, agora a gente vai para as observações. Exceto pelos casos já mencionados, uma consoante interna não seguida de vogal permanece na mesma sílaba, na sílaba anterior. Então, exemplo, abdicar, submundo, egípcio. Então, se a letra da frente aqui não for uma vogal, tá? Tá vendo que é uma consoante? A gente separa. Olha lá. Então, o que significa abdicar? Significa renunciar, certo? Depois, os prefixos bis, cis, des, dis, trans e o x do prefixo es não se separam quando a sílaba seguinte começa por consoante. Então, aqui também nesse caso, quando a sílaba seguinte começa por consoante, tá? Todos esses prefixos. E aí, se a sílaba seguinte começar por vogal, haverá separação. Então, se a sílaba seguinte tiver a vogal, aí vai ter uma separação. Então, no caso aqui, ó, bisavô, desesperar, êxodo. Então, aí vai ter separação, certo? Só nesse caso que tem a consoante aqui, que fica uma do lado, a outra do outro. Se tiver a vogal, haverá separação. E a gente tem os prefixos sub e inter. Seguem as normas anteriores. Então, olha lá, o sub, seção. Vocês estão vendo que tem uma consoante seguida de consoante? Então, é separado. Sublinhar, consoante com pronúncia que não é perfeita. Então, sublinhar. Olha a diferença de sublinhar, que é uma palavra, e sublinhar. Se for sublinhar, seria aquela consoante perfeita, mas aqui é sublinhar. Tá vendo a diferença da pronúncia? Depois eu tenho internacional, tem consoante mais consoante, então
fica separado. Depois, em palavras com 3 vogais juntas, em que a do meio seja semivogal I, formamos o ditongo entre as duas primeiras letras. Então, os exemplos aí. Praia, tá vendo que é do meio é o I? Então, eu formo o ditongo aqui nas duas primeiras e separo. Maio, tá vendo que é do meio é o I? Então, formo aqui nas duas primeiras e separo. Jiboia, então, formo o ditongo aqui nas duas primeiras e separo o outro, certo? Tranquilo até aí, né? Agora, nós vamos para a tonicidade. A tonicidade se refere à intensidade das sílabas nas palavras. Uma das sílabas será pronunciada mais forte que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Assim como eu ensinei vocês lá em cima, né? Ou seja, a gente coloca a força na hora de pronunciar em uma sílaba, tá? Maior. Uma força maior em uma sílaba. As outras vão ser a sílaba átona, que é a mais fraca. Então, a gente vai agora para a acentuação gráfica. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, classificamos as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, guardem isso. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica. Primeiro, a gente vai ver aqui, na regra de acentuação, vai aparecer os monossílabos tônicos, tá? Monossílabo é o quê? Tem uma sílaba só. Então, os monossílabos tônicos terminados em A, E, O ou acompanhado de S, eles são acentuados. Então, tem que terminar em A, O e E, certo? Então, exemplo, já, lê, só. Toda vez que eu tiver um monossílabo, então uma palavra que tem uma sílaba terminada em A, em E, em O, ela é acentuada, tá? São os tônicos. Agora vamos para as regras de acentuação. A gente tem as oxítonas. A sílaba forte, pessoal, é a última, sempre de trás para frente na palavra. Então, eu vou encontrar a palavra. Eu vou chamar a palavra, igual eu ensinei para vocês, e vou ver qual é a sílaba tônica. Se ela for a última, de trás para frente, tá? E ela for terminada A, E, ou em, e também com S, as, es, os e ens, tem o acento tônico na última sílaba. Então, a palavra está. Vou chamar a palavra está. A forte é o tá, não é? É a última, certo? E ela termina em A. Então, ela é acentuada, porque está dentro da regra. Chulé. Chulé. O forte é o lé. Então, termina em E. Então, eu acentuo. Então, todas as vezes que a sílaba tônica estiver na última sílaba de trás para frente, tá? E terminar em A, E, O e em, ela vai ser acentuada. Aí, amém, armazém, parabéns, certo? E ela não precisa ter só uma sílaba. Ela pode estar vendo aí que tem palavras com 2, com 3 sílabas, tá? Pode ter mais sílabas. O importante é que a tônica seja a última, para ela ser oxítonas. Depois, paroxítona. A paroxítona, a sílaba tônica tem que estar na penúltima. Então, de trás para frente, tenho a última e a penúltima. Por isso é importante a separação de sílaba. Então, eu preciso saber separar minha palavra para poder ver qual é a forte e ver se ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona. E aí, se a penúltima for forte, penúltima sílaba for forte, ela for terminada em L, N, R, X, PS, ou com S, A, ans ou an, ei ou eis, i ou is, uns, us, ou ditongo, que é o encontro de duas vogais, ela vai ter o acento tônico. Então, coloquei os exemplos, ó. Então, amável, certo? Então, qual é a sílaba tônica? Primeiro, você tem que encontrar a sílaba tônica. Então, amável. Tá vendo que é o má? Então, é a penúltima sílaba, não é? Tem a última aqui, que é o véu, e a penúltima, que é o má, certo? Ela é terminada em L? É. Então, lá na regra tá, que terminadas em L e a sílaba tônica for
a penúltima ela será acentuada. Ela é acentuada lá na sílaba tônica, tá? Na sílaba forte. Aí tem outros exemplos, tá? Hífen, hífen. Então, a forte é o I, certo? Ela é terminada em N. Então, todas as vezes que a forte for a penúltima, então eu separo hífen, tem a última sílaba e a penúltima. A forte é a penúltima e ela é terminada em N, então ela é acentuada, certo? E eu coloquei um exemplo de cada um para vocês verem aí. E por último, eu tenho as proparoxítonas. Tem o acento tônico na antepenúltima sílaba. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, todas vão ser acentuadas. Então, todas as vezes que a sílaba tônica estiver na antepenúltima sílaba, ela é acentuada, tá? É uma regra. Então, olha lá. Vamos chamar a palavra estômago. Estômago. Tem a última sílaba, né? Tenho a penúltima sílaba e a antepenúltima. A forte é qual? A antepenúltima, então ela tem um acento, tá bom? Léxico, léxico. Eu divido a palavra, é a antepenúltima, né, que é a forte, então acentuada. Gramática, gramática. Divido a palavra aqui, gramática. A forte é a antepenúltima, sempre olhando de trás para frente, tá? Então ela é acentuada. Então vamos fazer um resumo aí, para a gente entender direitinho. Ó, oxítono é acentuada quando eu tenho a sílaba forte, é a última. Paroxítona, quando é a sílaba tônica, a forte, a penúltima. Proparoxítona, quando a sílaba forte é a antepenúltima, tá? Gravem isso. Sempre olhando de trás para frente, certo? Igual aqui, ó, tem 4 sílabas. Só que eu começo a contar de trás para frente, tá? Então, se a sílaba forte fosse o go, ela ia ser uma oxítona. Se a sílaba forte fosse o ma, ela ia ser uma paroxítona. Mas a sílaba forte é o to, é a antepenúltima sílaba. Então, ela é uma proparoxítona, tá? Tranquilo até aqui? Agora, um detalhe. A gente tem aí, na gramática, as proparoxítonas ocasionais. Então, o que é isso? O que é isso, né? Trata-se de duas possibilidades de classificação. Então, ou seja, eu posso ter duas divisões silábicas, né? A regra permite. Essa aí é uma exceção, então vou passar para vocês terem conhecimento disso, né? Então, exemplo, a palavra história. Eu posso separar ela história. Vamos ver qual é a sílaba tônica. História. A sílaba tônica é o tó. Ela é acentuada por quê? Porque ela é uma paroxítona, certo? A sílaba forte é a penúltima e ela é terminada em ditongo, certo? Então, eu acentuo ela. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, acentuada, certo? Ou eu também tenho a possibilidade de classificar ela como proparoxítona, que é o que chamamos de proparoxítona ocasional ou eventual, tá? Eu posso separar ela assim, ó. História. Se eu separar ela assim, a forte vai ser, a sílaba tônica vai ser a antepenúltima. Quando é a antepenúltima forte, eu tenho uma proparoxítona. Então, eu posso classificar ela como paroxítona ou proparoxítona, certo? Tem essa possibilidade dentro da regra. Agora vamos para os exercícios. Então, tem aí um exercício do ITA, né, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Assinale a alternativa em que a palavra não tem as suas sílabas corretamente separadas. Então, eu separo intelecção, assim, consciência, psicologia e caatinga. A gente viu lá na regra que o C e o C cedilha, eles devem ser separados. Então, a A correta. Consciência. A gente viu que os dígrafos S e C, eles são separados. Então, tá correto aqui também. Depois, psicologia. Vamos pensar, vamos deixar essa aí. Aqui tá separado certo, né? As consoantes iniciais, né? Tá tudo junto.
Vamos deixar essa aí por último. Eu acho que é essa. Vamos ver a outra primeiro. A gente viu na regra que as vogais idênticas são separadas, então tá certo. Caatinga. Então, pessoal, observem a pronúncia de psicologia. Psicologia. Aqui, ó, o A ficou junto. Então, pela pronúncia da regra geral, a resposta correta é a C. Ela não está separada corretamente, tá? Então, ela pediu, ó, não tem as suas sílabas corretamente separadas. Resposta letra C. Depois, 2. OBJ, né? Objetivo São Paulo. As palavras pegada, novel, pudico e beiro são pela ordem. Então, a gente vai ter que ver o que elas são. Então, vamos pensar. A palavra que mais conhecida que a gente tem costume no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, é pegada. Então, vamos ver qual é a sílaba tônica dela para a gente ver o que ela é. Pegada. Qual é a tônica? A sílaba forte. É o Gá. Tá vendo que eu falo ali mais tempo? Certo? É a forte, o Gá. Então, se é o Gá, se fosse a última sílaba, era oxítona. Se for a penúltima, ela é paroxítona. Então, já sei que a primeira, ela é paroxítona, certo? Então, só pode ser ou a A ou a D. Paroxítona. Agora, aqui na palavra novel ou novel, eu ainda não sei. Vamos pensar se ela é oxítona, né? Por que ela é oxítona? Deve ser oxítona, porque as duas opções aqui são oxítonas. Ó, se fosse uma paroxítona, ela deveria ser acentuada. Porque uma paroxítona terminada em L, ela é acentuada, mas ela não tem um acento. Então, a sílaba tônica está no véu. Ó, novel, certo? Novel. Então, ela é uma oxítona. Depois, pode ser púdico, pode ser pudicô, ou pode ser pudico. Como eu não conheço a palavra, não estou acostumado com o som dela, então eu não sei. Mas vamos analisar para a gente ver. Aqui eu tenho, na letra A, paroxítona, e a opção da letra D é proparoxítona. Lembra da regra que todas as proparoxítonas são acentuadas? Então, aqui não tem acento, então não pode ser uma proparoxítona. Então, ela é uma paroxítona, a sílaba forte é o di, pudico. E por último, íbero ou ibero ou íbero, vamos ver o que ela é. Ó, se eu disser, por exemplo, que ela é uma paroxítona, a forte vai ser o B, tem que ser a penúltima. Se eu disser que ela é uma proparoxítona, ela deveria estar acentuada. Ela está acentuada? Também não. Então, ela só pode ser uma paroxítona. Resposta correta, letra A. Então, é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai ver crase. Essa semana eu mando os exercícios para vocês. Qualquer dúvida pode me procurar, que eu estou à disposição. Certo? Um abraço e até a próxima aula.